Hoje nós iremos falar sobre 4 técnicas de comunicação para você melhorar a sua comunicação com o seu parceiro, com os seus parentes, com as pessoas próximas, com os seus colegas de trabalho, com o seu chefe. A primeira técnica é a escuta ativa. Esses dias eu vi uma frase muito interessante e nela dizia assim: a maioria das pessoas escuta para responder e não para entender. Essa frase fez tanto sentido para mim que eu estou usando ela como uma âncora quando eu vou me comunicar com alguém, principalmente com o meu marido, quando ele vem falar alguma coisa que eu não estou muito afim de escutar, ou quando a gente está tendo algum tipo de desentendimento na nossa comunicação. E quando ele tá falando, e aí eu já começo a ficar agoniada para responder, porque eu me sinto de uma certa forma julgada ou atacada, eu acho que não é daquele jeito, eu acho que ele tá falando besteira. E aí eu lembro dessa frase, que a gente escuta para responder. E isso é muito natural com a gente. A gente começa a escutar uma pessoa, principalmente quando a gente está tendo desavenças, e a gente começa a formular respostas na nossa cabeça. Quando a gente está escutando o outro dessa forma, a gente não está escutando. Então, a escuta ativa é sobre realmente escutar o que a outra pessoa está falando, prestar atenção plena no que ela está falando. Para isso, a gente precisa esvaziar nossa mente, limpar nossa mente de tudo que a gente está pensando, de todos os pré-julgamentos, de todas as pré-formulações de respostas que a gente já está fazendo na nossa cabeça. E aí eu quero te fazer uma pergunta e te convidar a uma reflexão. Quanto você tem se dedicado a escutar outra pessoa? Quando você se permite escutar a outra pessoa, esvaziar a sua mente, você consegue ter muito mais empatia e de fato entender o que a outra pessoa está falando. Porque quando a gente escuta e os nossos pensamentos estão tagarelando na nossa cabeça, a gente na verdade não está escutando nada. A segunda técnica é o rapport. O que é o rapport? O rapport é uma técnica de você entrar no mundo da outra pessoa. Você confiaria mais em seguir o conselho de uma pessoa que você conhece e que você confia ou de um estranho? Quem que faria mais sentido para você? Quem que você daria mais ouvido? Eu acredito que você tenha pensado, que você tenha respondido que aquela pessoa que você confia, né? Que você já conhece há mais tempo e que você sabe ali, você já tem essa base já foi construída. Você já sabe que o que aquela pessoa está dizendo ali tem fundamento e você tem motivos para acreditar nela. Do que chegar uma pessoa que você nunca viu na vida te falando algo. Então, o rapport, ele te permite a você criar essa conexão que muitas vezes pode ser que não existe. E aí o rapport, ele é muito utilizado para negociações, mas para você conseguir utilizar essa técnica, você precisa da escuta ativa. Por quê? Como que você vai conseguir entrar no mundo da outra pessoa? O rapport é sobre você se comunicar com outra pessoa de forma que ela entenda. É você usar a comunicação dela. Todos nós somos diferentes. Todos nós temos formas de se comunicar diferente. Na técnica do rapport, você não se comunica com a outra pessoa do jeito que você se comunica. Você observa como ela se comunica, como ela se comporta e principalmente quais são os interesses que vocês têm em comum. Através dos interesses em comum, você consegue entrar no mundo dela. Você consegue se conectar com ela. Mas precisam ser interesses em comum, porque se você tentar entrar no mundo dela através de um interesse que é só dela, não vai funcionar. A segunda técnica que eu venho trazer para vocês é a técnica do silêncio. Quando a gente está falando, conversando, a gente quer falar e muitas vezes a gente não percebe a importância do silêncio. Quando você silencia,
E aí, muitas vezes, em uma discussão, em uma conversa, né, durante alguns segundos, durante alguns minutos, mas muitas vezes o silêncio ele se faz necessário por mais tempo, por um dia, de repente 2, dependendo muito da complexidade do que você está tratando, do que você está falando ali, conversando com a outra pessoa. Quando você se permite silenciar, você se permite sentir mais e formular melhor, entender melhor o que aconteceu e formular melhor a sua resposta e formular ainda melhor uma resposta ou um contra-argumento de forma que você seja entendido. Quando a gente está no calor do momento ali, a gente é muito, vamos dizer assim, nós somos seres humanos egoístas, vamos colocar dessa forma, mas não é de fato egoísta, é porque a gente vive dentro da gente, então a gente sabe o que acontece com a gente, não com o outro, e mediante a uma comunicação, nós temos a interpretação ali, nós temos o entendimento ali do nosso mundinho, o nosso próprio entendimento. Muitas vezes a gente precisa de tempo para processar tudo que a gente escutou e aí a gente consegue ter mais empatia pela outra pessoa e conseguir se comunicar com ela de forma que ela consiga te entender. Então você consegue construir esse rapport através de um silêncio. A realidade, ela existe em 3 camadas: A, B e C. Sendo que A é como a gente escuta, é o que é comunicado pra gente. A B é como a gente entende, como a gente interpreta. E a C é como a gente reage. Normalmente nós só percebemos o A e o C. O B a gente não percebe, a gente não vê acontecer. Todas as histórias que contam pra gente, o nosso cérebro, ele tem uma associação, ele faz associações constantes. Então, tudo que a gente escuta, tudo que contam pra gente, ou que a gente assiste em um filme não, porque o filme a gente tá vendo a imagem, mas que a gente lê em uma revista, que a gente lê em um livro, o nosso cérebro, ele busca informações passadas para construir uma história. Essa história que o nosso cérebro constrói, ela pode ser uma história verdadeira ou não. Então a gente está sempre muito nesse nosso mundinho, no nosso mundinho do nosso cérebro, das nossas experiências. E quando a gente se permite silenciar, a gente consegue entender o outro. A base da comunicação é a empatia. É você realmente escutar, entender o outro e se colocar no lugar do outro. Quando você, na sua comunicação, está só no seu lugar, a comunicação não flui, ela não evolui. E por fim, é o resumo. O resumo é você escutar o que a outra pessoa falou e resumir o que ela falou, falando para ela assim: foi isso daqui mesmo que você falou? Então, se por exemplo a minha mãe me pediu para ir no mercado comprar um leite, eu vou repetir para ela: mãe, eu entendi que você pediu para mim no mercado para comprar um leite. Foi isso mesmo que você falou? E de igual maneira, quando você termina, quando você quer ter certeza que a sua comunicação foi bem repassada e compreendida, você deve, né? Mas você pode perguntar para a pessoa: fulano, você pode reproduzir para mim, você pode resumir para mim o que eu acabei de falar para você? Só porque eu queria ter certeza de que você entendeu o que eu falei. Só pra gente quebrar qualquer falha de comunicação que possa vir a existir entre nós. Então, essas 4 técnicas de comunicação são extremamente poderosas e vão melhorar muito a maneira como você se faz entender.